Muito bem, vamos agora então para a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, continuando o nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Bom, como nós já dissemos, a primeira viagem missionária, eles saem da base missionária de Antioquia e pelo mar Mediterrâneo eles chegam até a região da Ásia Menor, ali na Galácia do Sul. Agora, Paulo está desejando voltar na mesma região, só que, levando seu companheiro Silas, eles resolvem ir por terra agora. E eles vão então em direção a noroeste. Eles vão de Antioquia da Síria. Vocês têm um mapa para poder acompanhar tudo aquilo que nós vamos ler. Eles passam por Tarso, né, que é a cidade de Paulo, mas ali eles não ficam, não pregam ali ainda o evangelho. Eles vão para Derbe, Listra, Icônio, são as cidades da primeira viagem missionária. Vão até Antioquia da Pisídia, e aí, em Antioquia da Pisídia, eles são levados a Troade. Tentando voltar, eles não voltam, e o Senhor os leva a passar agora para a Europa, né? Então eles passam para Neápolis, de Neápolis eles chegam em Filipos. De Filipos eles vão para Anfípolis, vão para Tessalônica, vão para Bereia, ah, chegam em Atenas, né? Paulo chega em Atenas e depois os seus companheiros vão para Corinto, de Corinto vão para Cencreia e de Cencreia eles terminam essa primeira viagem missionária em Éfeso. Ah, nessa segunda viagem missionária eles vão demorar um tempo maior do que a primeira viagem. De Éfeso, eles pegam aí sim uma embarcação e vão direto agora só que para Cesareia. Né? De Cesareia, eles vão para Jerusalém, relatam tudo aquilo que aconteceu e voltam para Antioquia da Síria. Então você tem um mapa aí, nós vamos ler agora os textos dessa que também é uma fantástica viagem do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Né? Nós estamos aqui em torno do ano 50, 51 depois de Cristo, iniciando em Antioquia da Síria, né, a base missionária. Nós temos os capítulos de 16 a 18 de Atos dos Apóstolos para nós lermos. São capítulos que são extensos, né? Então diz assim, o capítulo 16, dos versículos 1 a 8, nos traz a seguinte informação. Desceu também a Derbe e a Listra. Bom, vamos voltar no versículo 39 do capítulo 15, que é como nós terminamos a aula passada. Diz assim: houve um desacordo tal que se separaram um do outro, Barnabé tomando a Marcos navegou para Chipre, e Paulo, escolhendo a Silas, saiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passava pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Desceu também a Derbe, a Listra, e eis aqui havia ali certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma mulher judia crente de pai grego, o qual era bem elogiado pelos irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que este saísse com ele, e tomando, circuncidou-o por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando passava pelas cidades, entregavam-lhes os acordos determinados pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém, para que os observassem. Assim, pois, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número a cada dia. E viajavam através da região da Frígia e Galácia, pois o Espírito Santo lhes impediu de falar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, atravessando a Mísia, desceram a Troade. O que nós temos nesta primeira parte, nestes primeiros 8 versículos? Né? Nós temos aqui, então, eles com o ímpeto, com o ânimo, né, com a alegria, indo ali até aquela região da Galácia, onde eles já haviam constituído igrejas, e ali eles encontram a Timóteo. Então encontram a Timóteo, filho de uma mãe judia com um grego, né? A mãe judia ela não era praticante, tanto é que Timóteo ele não era circuncidado, né? E é interessante porque Paulo acaba de sair de um concílio onde eles dizem que o rito judaico não precisa ser atendido.
Provavelmente, nesse tempo em que Paulo fica em Antioquia, ele escreve uma carta a essa região, essas igrejas da Galácia. E quando nós lemos a Epístola aos Gálatas, nós vemos ali a questão da circuncisão muito forte, de que não era necessário haver a circuncisão na carne, porque a circuncisão do espírito era aquilo que eles haviam recebido, né? Só que a primeira coisa que Paulo faz quando ele pega Timóteo é circuncidá-lo. Então parece uma contradição, mas em hipótese alguma é contradição. Isso é uma estratégia. Porque como Timóteo era judeu, então em sendo judeu, ele precisava dar um exemplo de alguém que que seguiu a lei e que recebeu a revelação de Jesus Cristo, né? Porque senão ele seria visto simplesmente como alguém rebelde. E em sendo rebelde da lei, ah lá, agora ele é rebelde se dizendo cristão. E não, estaria errado, né? Temos que dar o testemunho. Então, uma estratégia. Primeira coisa, circuncida Timóteo. É judeu? Circuncida, tá? Só que a sua circuncisão no coração é que vai falar mais alto. E é isso que acontece então. A Paulo usa de sabedoria aqui com Timóteo, né? Eles passam ali por aquelas cidades da região da Galácia, só que o texto fala que o Espírito Santo os impede, né? De ir pelo caminho que eles queriam. Eles queriam provavelmente voltar ali de Antioquia, eles irem até Perge e voltarem pelo mar, e o Espírito Santo os impede e os vai levando mais para perto da Europa. E é isso que acontece nos versículos de 9 a 10 agora. Eles passam para a Europa. Diz assim: E foi mostrada a Paulo uma visão de noite. Certo varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Tão logo teve a visão, em seguida procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar a boa nova. Olha quantas informações aqui. Primeiro, né? Eles se encontram ali em Troade, né? E Troade é uma colônia romana, né? Chamava na verdade Alexandria de Troade. Alexandria Troade. É exatamente o local que ligava a Ásia Menor, onde eles estavam, até a Europa. Paulo tem uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, essa é a visão que ele tem. E no versículo seguinte, né, no 10, é escrito assim: Então logo teve a visão, em seguida procuramos partir. Bom, nós sabemos que não foi Paulo que escreveu Atos dos Apóstolos. E quando o escritor fala procuramos partir, significa que o escritor também está com eles, ou seja, Lucas está aqui com eles, né? Então, olha só que interessante. Nós temos aqui então Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, e o grupo dos discípulos está aumentando, dos evangelistas, né, aumentando. Que fantástico deveria ser esse grupo junto fazendo a obra do Senhor, né? Deveria ser algo fantástico. Mas vamos lá então. Os versículos do 11 ao 15, no capítulo 16, dizem assim: Dando-nos a vela desde Troade, navegamos diretamente a Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis, e dali a Filipos, primeira cidade da província da Macedônia e uma colônia. E nesta cidade passamos alguns dias, e no dia dos Shabatot saímos para fora da porta, junto ao rio, onde supunhamos que havia um lugar de oração, e sentamo-nos. Falávamos às mulheres que se haviam reunido, e estava escutando certa mulher de nome Lídia, da cidade de Tiatira, negociante de tecidos de púrpura, que reverenciava a Deus, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que dizia Paulo. Então, e quando foi batizada com sua família, rogou-nos, dizendo: Se considerais que sou fiel ao Senhor, entrai a pousar em minha casa. E nos constrangeu. Olha só que maravilhoso. Então, eles ali de Troade, né, esse grupo ali de Troade, eles vão para a ilha da Samotrácia e ali para Neápolis, né, que é o porto de Filipos. Fica mais ou menos a 16 quilômetros ali de Filipos, esse porto. E ali, Filipos é uma cidade importante, é a primeira cidade de 4 províncias ali, né? É uma cidade importante, é uma cidade que é uma base romana também, tá? Só que não havia sinagoga ali, né, em Filipos. Então, nessa colônia que eles estavam, eles saem
para fora da cidade, onde eles achavam que tinha um lugar de oração, próximo ao rio. Ali então eles encontram Lídia, que é uma judia ali em Tiatira, que se converte e é batizada com toda a casa dela. Né? Então eles pregam agora ali nas margens do rio, porque não havia sinagoga naquela cidade. E então ali eles pregam, existe a conversão, e eles são constrangidos a ficar, então, ele, os companheiros, hospedados na casa de Lídia. Né? Quando nós formos estudar a Epístola aos Filipenses, em Epístolas Paulinas, nós vamos ver informações fantásticas a respeito desse momento, dessa estadia de Paulo em Filipos. Bom, então, nesse momento, a cidade de Filipos é evangelizada, é a primeira cidade fora da Ásia agora, né, a ser evangelizada. Então nós temos ali na Ásia, na região do Oriente Médio, nós tínhamos ali Jerusalém, a cidade de Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Aí nós tivemos ali, também na região da Ásia, na Ásia Menor, a região da Galácia. Agora nós estamos na Europa, é um outro continente alcançado. Né? E aqui o Senhor levando os seus servos fiéis a pregar o Evangelho. Agora nós vamos ver que Paulo ele vai ter um pequeno problema porque ele vai expulsar um espírito adivinhador de uma jovem aqui, né? Então, na cidade de Filipos, né, aconteceu o seguinte, ó, dos versículos 16 a 40. Aconteceu que indo nós ao lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual dava grande lucro a seus amos adivinhando. Esta seguia a Paulo e a nós gritando: Estes homens são escravos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam um caminho de salvação. E isso fazia por muitos dias, até que Paulo desgostou-se e, virando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te ordeno que saias dela. E no mesmo momento saiu dela. Mas seus amos, ao ver que havia saído a esperança do seu lucro, lançaram mão a Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública ante as autoridades. E apresentando-o aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, alvoroçam nossa cidade e proclamam costumes que a nós, sendo romanos, não nos é lícito aceitar nem praticar. E o povo se amontoou contra eles e os magistrados, rasgando seus mantos, mandaram que os açoitassem com varas. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os custodiasse com segurança. Ao receber essa ordem, ele os lançou no calabouço interior e lhes segurou os pés no cepo. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas, orando, cantavam hinos a Deus e os presos escutavam atentamente. Repentinamente houve um grande terremoto, a tal ponto que foram sacudidos os alicerces do cárcere e imediatamente todas as portas foram abertas e as cadeias de todos foram soltas. Então, dando só uma pausa aqui no versículo 26, nós temos a seguinte situação. Então, Paulo ficou ali hospedado na casa de Lídia e num dia que ele estava saindo para ir ali ao rio orar e evangelizar, saiu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E ela começa a falar, né, que eles eram filhos do Deus Altíssimo. É interessante porque acontece a mesma coisa com Jesus no ministério dele. E quando acontece isso no ministério de Jesus, imediatamente Jesus repreende. Porque Jesus fala: Não, eu não preciso que o diabo ou o homem dê testemunho do meu ministério. Meu Deus, meu Pai dá testemunho do meu ministério. Aqui, Paulo ele não se atentou a isso. E ela, durante vários dias, esse espírito nessa jovem, os acompanhava fazendo esse estardalhaço. Até que ele fica cansado daquilo e expulsa o espírito da jovem. Só que quando ele faz isso, ele tira aquilo que era o ganha-pão dos donos daquela mulher, né? Ela era uma serva, uma escrava, e levam ele então para juízo. Como aquela era uma cidade romana, né, eles falam: olha, esses judeus estão pervertendo aqui os nossos costumes. E eles açoitam a Paulo e Silas sem saber que eles eram romanos. E eles também não falam. Eles se deixam ser açoitados, né, e são colocados no cárcere. Bom, nós não temos aqui um motivo pelo qual eles não falaram que eram romanos. Porém,
o Espírito Santo os levou a não falar, porque vão acontecer aqui agora coisas fantásticas, né? Então eles estão ali orando e cantando à noite, todos os presos estão ouvindo eles cantar, e acontece que de uma forma milagrosa, aquilo que os prendia é solto, né? Eles são libertos. E continua aqui no versículo 27. Bom, aqui no final do 26 fala: as cadeias e todos foram soltos. No 27, despertando então o carcereiro, ao ver abertas as portas do cárcere, supondo que os presos haviam escapado, sacou a espada e estava a ponto de se suicidar. Mas Paulo lhe disse com grande voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Pediu então uma luz e correu para dentro, cheio de temor, prostrou-se diante de Paulo e Silas e, conduzindo-os afora, disse-lhes: Senhores, que tenho eu que fazer para ser salvo? Respondeu eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eles falaram a palavra do Senhor com todos os que estavam em sua casa. E tomando-os naquela hora na noite, lavou suas feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. E os fez subir à casa, lhes pôs a mesa, e se regozijou grandemente com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando se fez dia, os magistrados estavam aos aguazis, dizendo: solta aqueles homens. E o carcereiro comunicou a Paulo a mensagem: o magistrado tem enviado para que seja solto. Assim que sair agora e marchai-vos em paz. Então, quando o motivo, né, pelo qual o Espírito Santo os deixa ir preso é exatamente porque eles deram testemunho a todos os presos ali cantando, e eles foram soltos. Mas quando o carcereiro acorda e vê que estava tudo aberto, ele pega a sua espada e ele ia se jogar em cima dela. Por quê? Ele seria morto mesmo. Como ele deixou aqueles que estavam sob a custódia dele fugir, a regra é que eles seriam mortos. Mas então Paulo fala: não, eu estou aqui. E nisso, então, o homem recebeu uma nova chance de vida. E com essa nova chance de vida, ele quis saber o que ele precisava para ser salvo, porque ele deu atenção à mensagem de Paulo e Silas. Viu o caráter deles, viu o espírito deles. Os leva para a casa dele, eles pregam, batizam todos da casa do carcereiro, eles se alimentam ali, eles limpam suas feridas e dormem ali, pernoitam ali. No dia seguinte, quando os magistrados mandam chamá-los da cadeia, o carcereiro vai até a casa dele e fala: olha, vocês estão livres, podem ir embora. Só que aí tem um detalhe. Continuando no versículo 37. Mas Paulo lhes disse: depois de açoitar-nos publicamente, sem sentença prévia, apesar de sermos cidadãos romanos, e lançar-nos na prisão, agora querem nos tirar encobertamente? Pois não, que venham eles mesmos a nos tirar. Assim que os aguazis referiram aos magistrados essas palavras, e ao ouvir que eram romanos, tiveram temor. Então foram e trataram de conciliá-los, e tirando, solicitavam-lhes que se fossem da cidade. Eles então, saindo do cárcere, entraram na casa de Lídia, e quando viram os irmãos, os consolaram e saíram. Então, quando aqueles magistrados ficaram sabendo que eles eram romanos, né? Porque Paulo fala assim: não, eles fizeram o que fizeram e está certo? Não está certo, né? Eles têm que entender que que nós somos cidadãos romanos. E nisso, talvez que eles também entendam que nós não vamos fazer nada com eles, e que eles entendam a misericórdia que está sobre as nossas vidas, que a misericórdia do Senhor não é nossa, não é humana. Mas, ao que tudo indica, eles pediram desculpas, mil desculpas, mas por favor, vão embora. Eles não aceitaram, né? Mas pediram desculpas e os despediram. Eles se despediram de Lídia, falaram que estava tudo bem, e então agora eles continuam a sua viagem de Filipos para Anfípolis e dali para Tessalônica. Capítulo 17, versículos de 1 a 9 diz assim: atravessando Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E, segundo o seu costume, Paulo foi a eles e por 3 Shabatot arrasou com eles partindo das Escrituras, abrindo-as completamente e apresentando evidência que o Cristo devia padecer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. E alguns deles foram persuadidos e se uniram a Paulo e a Silas, um grande número de gregos reverentes e não poucas mulheres proeminentes. Mas os judeus, cheios de inveja, tomando alguns varões malvados da praça pública,
reunindo uma turba, alvoroçaram a cidade e, atacando a casa de Jason, os buscavam para tirá-los ante o povo. Mas, ao não os achar, arrastaram a Jason e alguns irmãos entre as autoridades da cidade, gritando: Estes que transtornam o mundo também se têm apresentado aqui. E os têm recebido Jason, e todos estes atuam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram o povo e as autoridades da cidade que ouviam estas coisas. Mas, havendo obtido fiança da parte de Jason e dos demais, os soltaram. Então, ali em Tessalônica, eles vão para a sinagoga judaica. Durante 3 semanas seguidas, aos sábados, eles pregaram a palavra, pregaram a Jesus Cristo, o Senhor. Mas eles foram perseguidos, né? Os judeus, cheios de inveja, novamente, é a mesma história. Ao invés de eles aceitarem, se alegrarem, assim, enchendo de inveja, e eles reúnem, eles pegam, dependendo da sua versão, está escrito assim, alguns da malandragem, né? Homens que ficavam ali na praça e por dinheiro faziam aquilo que se pedia. Eles começaram a fazer um alvoroço contra eles. E foram onde eles estavam hospedados, na casa de Jason, né? Só que eles não acharam a Paulo e Silas, não acharam ali os discípulos. E levaram Jason, então, e alguns dos convertidos levaram eles para que eles fossem perante as autoridades, né, para que eles fossem ali repreendidos e fossem presos, tal. Porque na verdade eles queriam dinheiro. Eles pagaram uma boa fiança, não foi pouco, e foram soltos, né? Então essa foi a passagem de Paulo pregando. Então nós temos aqui eles ficando ali quase um mês em Tessalônica. Então a mensagem foi pregada. Eles fizeram muitos discípulos, homens, discípulas, mulheres, e deixaram a igreja ali constituída também, mas são perseguidos e eles fogem então de Tessalônica para Bereia. Versículos 10 ao 16 do capítulo 17 diz assim: Em seguida os irmãos enviaram de noite para Bereia a Paulo e a Silas, os quais, uma vez chegando, foram à sinagoga dos judeus. Mas esses eram de mente mais aberta que os que estavam em Tessalônica, e receberam a palavra com boa disposição, examinando cada dia as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas e não poucos varões. Quando os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era proclamada a palavra de Deus por Paulo, vieram também aqui alvoroçando e perturbando as multidões. Os irmãos então enviaram em seguida a Paulo para que fosse até o mar, enquanto Silas e Timóteo permaneceram ali. Os que acompanhavam a Paulo o conduziram até Atenas, e depois de receber ordem para Silas e Timóteo de que fossem a ele o mais rápido possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito estava exasperado dentro de si ao observar que a cidade estava cheia de ídolos. Então, olha só que interessante. Em Bereia, que fica mais ou menos 70 quilômetros de Tessalônica, eles estão ali em Bereia, e Bereia é uma cidade onde eles encontram ali judeus, também na sinagoga, só que eles se apegavam muito à palavra, eles estudavam muito a palavra. E quando Paulo chega lá com os outros discípulos, eles estavam cansados, mas eles pregam e eles são bem aceitos, né? E eles, porque os bereanos são de mente mais aberta. E ali, então, eles têm um tempo de refrigério naquele lugar. Porém, aqueles lá de Tessalônica, aqueles judeus que haviam incitado o povo contra eles, eles vêm até Bereia, né? Eles ficam sabendo que Paulo está pregando o evangelho ali, então demora-se algum tempo, e aí eles ficam sabendo do que está acontecendo, e eles vêm para tumultuar junto com os bereanos, porque eles querem que a presença indesejada da mensagem desse Cristo, né, que Paulo está pregando, ela vai embora, porque eles estão acomodados naquilo que é a manipulação da lei judaica sobre aqueles que ouvem e atendem e os têm como sendo o líder deles. Agora, então, eles estão no momento de serem confrontados. Eles não aceitam, eles vão atrás. Né? Aquilo que nós já falamos na primeira aula, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Que incomodou, causou incômodo. E ao invés das pessoas entenderem um outro nível, elas não só não entendem, como elas querem atrapalhar. Né? Bom, Paulo, então, né, ele vai para fugido também, ele vai para Atenas,
e Silas e Timóteo ficam em Bereia, tá? E depois Paulo manda chamar a Silas e Timóteo para que vá com eles. Atenas, capital da Grécia, né, é o centro da filosofia do mundo, né, do mundo que era conhecido. E era entregue totalmente à idolatria. Eles tinham muitos filósofos e eles tinham muitos deuses, e todos os deuses que eles tinham é, notícia, que eles ficavam sabendo, eles tratavam de alguma forma, adorar e reverenciar esses deuses. Paulo chega ali e ele fica. O texto fala que ele estava exasperado dentro de si, né? Estava incomodado dentro do espírito dele. Tá? Os versículos de 17 a 34 agora fala do relacionamento de Paulo em Atenas. Diz assim: Assim que discutia na sinagoga com os judeus e os reverentes, e na praça, cada dia com os que acudiam casualmente. Inclusive alguns dos filósofos epicureus e estoicos debatiam com ele e alguns diziam: Que quereis dizer este charlatão? E outros: Parece ser pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Tomando-o, pois, conduziram-no ao Areópago e perguntaram-lhe: Podemos saber que nova doutrina é esta proclamada por ti? Porque trazes a nossos ouvidos algumas coisas que surpreendem. Queremos saber, pois, que significa isto, porque todos os atenienses e os estrangeiros residentes em nenhuma outra coisa passavam o tempo, senão em dizer ou em ouvir novidades. Paulo, então, posto em pé no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em todas as coisas vos observo como muito religiosos, porque passando e vendo de perto vossos santuários, achei também um altar no qual estava inscrito a um Deus desconhecido. O que adorais, pois, apesar de não conhecê-lo, esse eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que há nele, sendo o Senhor do céu e terra. Não habita em templos feitos por mãos, nem é servido por mãos humanas, nem tem necessidade de coisa alguma, pois ele dá a todos vida e alento a todas as coisas. E de um fez toda a linhagem dos homens, para que habitem sobre toda a face da terra, havendo determinado períodos de tempos assinalados e os limites da sua habitação, para que busquem a Deus, se talvez palpando se topem com ele e o achem, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, inclusive como alguns de vossos poetas têm dito, porque somos sua linhagem também. Sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos supor que a divindade é semelhante a ouro, ou prata, ou pedra, escultura de arte e de imaginação de homens. Pois bem, Deus, passando por alto os tempos da ignorância, agora manda a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Portanto, fixou um dia no qual vai julgar a humanidade com justiça por meio do varão que designou, apresentando a todos garantia ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram ressurreição de mortos, uns burlavam e outros disseram: Já te ouviremos outra vez acerca disso. Assim que Paulo saiu do meio deles. Não obstante, alguns varões creram e se uniram a ele, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher de nome Dâmaris, e outros com eles. Bom, temos aqui então Paulo, no tempo em que ele andou ali em Atenas, provavelmente ele viu os deuses todos que estavam ali sendo apresentados através de esculturas, através das obras de arte, e entre as obras de arte, uma menção a um deus desconhecido. E ele usou como estratégia falar a respeito do deus desconhecido, né? Dizendo a eles quem era o deus desconhecido, porque aí ele chamaria a atenção deles. Muito bem. O texto fala que Paulo é recebido com frieza, que achavam que ouviam e falavam que ele era charlatão, até que levam ele para o Areópago. Tá? Mas ali fala que haviam duas classes de filósofos em Atenas, os epicureus, e esses epicureus eles eram céticos, eles rejeitavam qualquer tipo de religião, tá? Nenhuma religião era bem recebida por eles. Já os estoicos, eles eram seguidores de Zenão de Cício. Eles eram indiferentes às sensações, às emoções, e eles aceitavam as leis da natureza. Eles eram
pessoas mais ligadas a uma vida natural. Tá? São essas duas grandes classes de filósofos que tinham ali. Bom, Paulo conversa com eles na praça, né? Eles acham que ele é um charlatão, acham que ele é pobre de espírito e levam ele ao Areópago, então, que é a suprema corte ali de Atenas. Bom, ele foi motivo de zombaria, né? Tiraram sarro dele, mas muitos creram nele. Então ele prega e as pessoas tiram sarro dele, mas ele faz ali discípulos, entre eles Dionísio, que era membro do conselho, era o Areopagita, e depois ele foi o primeiro bispo de Atenas, né? E Damares, ó, o Damares no texto, né, fala. Ela era uma aristocrata, liderou o movimento das mulheres de Atenas, tá? Só que Paulo falando, ele prega a ressurreição de Jesus Cristo. E quando ele fala sobre a ressurreição, o grego, de modo geral, não aceita a ressurreição. Não entendem. Eles entendem uma vida humana, mas não a ressurreição. Aí, de forma unânime, pediram para ele, a gente vai continuar ouvindo você outro dia, está muito bom, e o despediram. Então, sem dar importância mais para ele, para aquilo que ele falava. Então, ele deixa ali uma mensagem em Atenas, e em Atenas ele faz discípulos. Provavelmente, o que vai acontecer é exatamente a epístola, a epístola de Atos dos Apóstolos, né, o livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas vai escrever, provavelmente vai ser enviado primeiro a Atenas e aí distribuído entre as igrejas, e também o Evangelho de Lucas, né, porque ele escreve a um certo Teófilo. E ali na língua grega, então, Teófilo, nós já mencionamos, seria algo como o grupo que estudava Deus, talvez até o grupo que estudasse o Deus desconhecido. Tá? Então, provavelmente chega a eles tanto o Evangelho, porque Paulo, por mais que tivesse pregado, não teve tempo de mostrar tudo para eles, e eles, como filósofos, eles eram muito detalhistas, e Lucas é detalhista, e Lucas está com eles ali. Então Lucas escreve e manda para eles o Evangelho, e depois este texto aqui de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos. Né? Provavelmente essa seja a razão. Só que de Atenas, então, no capítulo 18, Paulo vai agora para a cidade de Corinto. Então, no capítulo 18, versículos de 1 a 11, nós temos o seguinte: Depois destas coisas, partindo de Atenas, foi a Corinto, e achou a certo judeu de nome Áquila, nativo do Ponto, chegando recentemente da Itália, e a sua mulher Priscila, porquanto Cláudio havia ordenado a todos os judeus sair de Roma. O imperador Cláudio havia expulsado eles de Roma. E se juntou com eles, e por ser do mesmo ofício, fazedor de tendas, como Paulo, permanecia e trabalhava com eles, porque eram tendeiros de profissão. E em todo o Shabá discutia na sinagoga e persuadia a judeus e a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo estava dedicado completamente à palavra, declarando enfaticamente aos judeus que Jesus é o Cristo. Mas eles se opunham e blasfemavam, pelo que, depois de sacudir as vestiduras, disse-lhes: Vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo. De agora em diante irei aos gentios. E saindo dali, entrou na casa de um chamado Tício Justo, que reverenciava a Deus, cuja casa estava junto à sinagoga. Também Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ao ouvir, criam e eram batizados. Então o Senhor, mediante uma visão noturna, disse a Paulo: Não temas, mas fala e não cales, porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá para te prejudicar, porque tem um grande povo nesta cidade. Assim que se deteve ali 1 ano e 6 meses, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, temos aqui agora, em Corinto, é um local onde ele chega. Ele primeiro vai até a casa de Priscila e Áquila, né, que eram judeus que haviam sido expulsos de Roma. Corinto era a capital da província romana ali da Acaia, e era um centro comercial estratégico, era também porto marítimo. Então era um local de passagem de comércio, muito comércio. Tinha poucos judeus, né? E tinha uma reputação muito ruim por causa de imoralidade. Nós vamos ver, quando nós vamos estudar as epístolas aos Coríntios, detalhes a respeito desta cidade. Tinha muitos escravos nessa cidade,
tinha o templo de Diana, o templo de Afrodite em Corinto. Então, tinha muita imoralidade porque as sacerdotisas, elas, como sacerdotisas, elas tinham que ter relações sexuais com as pessoas que viessem trazer as ofertas. Então, elas eram prostitutas, né? Então, é muita imoralidade naquela cidade. Nós vamos estudar detalhadamente aquilo que acontece nessa cidade. Mas, por hora, Paulo fica 1 ano e 6 meses em Corinto e aqui ele trabalha, né? Ele fica trabalhando ali, fazendo tendas, e ele fazia tendas para o exército romano, tá? E fazia tendas e no sábado ele pregava nas sinagogas. Era isso que Paulo, durante 1 ano e 6 meses, o Senhor disse para que ele ficasse ali, porque ele teria um grande povo em Corinto. Um grande número de pessoas ali se converteria, tá? Ele fica então na casa de Tito Justo, que ficava junto à sinagoga, até o próprio líder, né, o principal da sinagoga, Crispo, ele se converte e foi batizado juntamente com Gaio ali. Muito bem, só que depois de um tempo, né, 1 ano e 6 meses ali, um novo levante então contra Paulo. Capítulo 18, versículos do 12 ao 17 diz assim: Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus se puseram de acordo para atacar Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a reverenciar Deus contra a lei. Mas quando Paulo ia falar, disse Galho aos judeus: Se na verdade fosse algum crime ou perversa malfeitoria, ó judeus, conforme a razão, os toleraria. Mas se são questões de palavra e de nomes e de vossa lei, vede-o vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos lançaram mão a Sóstenes, principal da sinagoga, e o golpearam diante do tribunal. Mas a Galho nada disso lhe importava. Então nós temos aqui nesse momento, levam então Paulo até o procônsul, né, o líder ali da cidade, o líder romano daquela cidade, e ele fala: olha, isso é questão judaica, não tem nada a ver com isso. Vocês que se virem. Então eles pegam e espancam Sóstenes, né? É o que eles fazem ali, tá? Agora, do versículo 18 ao 22, nós temos mais 6 meses eles ficando ali, né? Diz assim: Paulo, havendo permanecido ainda muitos dias, depois de despedir-se dos irmãos, navegou para a Síria junto com Priscila e Áquila, depois de raspar a sua cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, separou-se deles e, entrando na sinagoga, arrazoava com os judeus. E eles lhe rogaram que ficasse por mais um tempo, mas não consentiu. E se despediu deles, dizendo-lhes: Regressarei a vós, se Deus quiser. E zarpou de Éfeso. Depois de descer a Cesareia, subiu a saudar a igreja e depois desceu a Antioquia. Então aqui é o final dessa segunda viagem missionária de Paulo. Demorou muito tempo, né, essa viagem, mas os relatos daquilo que aconteceu aqui são mais objetivos. Então diz que ele fica ainda ali em Corinto provavelmente mais 6 meses, e ali ele escreve talvez as duas epístolas aos Tessalonicenses, né? Só que daí ele vai com Áquila e Priscila para Cencreia, que é um porto de Corinto, tá? Só que nesse momento então Paulo ele raspa a cabeça dele, como um voto de santidade, um voto nazireu, né, judaico, um voto de santidade. Foi um voto que ele fez com o Senhor. De Cencreia ele vai até Éfeso, e em Éfeso ele deixa Áquila e Priscila e ele vai evangelizar, tá? Ele prega na sinagoga, ele evangeliza, ele faz ali em Éfeso muitos discípulos também, e querem que ele fique, mas ele se despede e ele faz promessa de voltar, né, na sua próxima viagem. De Éfeso ele vai para Cesareia, que é um porto. De Éfeso ele vai para o porto e desce, né, pelo mar até Cesareia. Cesareia que já fica daí de volta no Oriente Médio. Passa por Jerusalém, saúda a igreja, conta tudo aquilo que aconteceu na sua segunda viagem missionária, e aí ele volta para Antioquia, na sua base missionária. E dessa forma, Paulo termina a sua segunda viagem missionária. Uma viagem
que leva a mensagem agora, não só do Oriente Médio, para ali a, a Ásia Menor e a Europa. Né? E a Europa então começa a ouvir as palavras de Jesus Cristo. Primeiro nas sinagogas. E aí, quando não tinha sinagoga, pregando nas casas, pregando nos locais onde ele era bem aceito. Né? Então, essa foi a trajetória da sua segunda viagem missionária, sua segunda grande viagem missionária, tendo ali como discípulos a Silas junto com ele e também a Timóteo junto com ele, também a Lucas junto com ele, e uma comitiva então de pessoas que fizeram discípulos, que os acompanharam, como Áquila, como Priscila, como pessoas que o acompanharam nessa jornada. E com muito êxito. Né? O próprio Senhor diz a ele para onde ele tem que ir e depois fala para ele que era para ele ficar ali, que o Senhor tinha grande interesse naquele lugar, como em Corinto. Então, é o Senhor dando a direção. É o Senhor que nos direciona. Nós temos a nossa chance de planejar. Claro, o Senhor nos dá os talentos, o Senhor nos dá os dons, nos potencializa e nós temos o desejo de fazer a obra. E nós planejamos. E os sonhos que nós temos são sonhos de Deus. Mas a forma como isso vai se dar detalhadamente, o Senhor vai conduzir, porque é com excelência. Então nós temos que nos colocar diante do Senhor. E o Senhor vai nos conduzir com excelência. Ele vai nos dar as estratégias, ele vai falar aquilo que nós precisamos fazer, ele vai nos dar a direção e nós vamos ver os milagres que vão acontecer, porque também vem dele os sinais, maravilhas, e nós vamos nos alegrar. E vamos ver que aquilo que nós planejamos é muito pouco diante daquilo que Deus vai fazer. Então, esta segunda viagem também nos encoraja de uma forma especial a fazer a obra do Senhor, a nos manter fiéis ao Senhor, sabendo que Ele é o Senhor da obra e que nós temos muitas coisas, né, a fazer, que nós não devemos perder tempo. Nós precisamos nos organizar, sim, precisamos planejar, sim, mas nos lançar à obra, porque o Senhor nos comissionou e nós temos chance de fazer parte desse grande ministério. E isso é uma dádiva de Deus. Então, terminamos esta segunda viagem missionária, esta aula de Atos dos Apóstolos, encorajando você a seguir também os caminhos, os passos do Senhor e fazer a sua obra. Que Deus te abençoe, que você leia os textos novamente, que você guarde no seu coração e se fortaleça com cada detalhe da palavra de Deus em nome de Jesus. Deus o abençoe.